Boa noite, galera. Vamos ver quem vai entrar aqui comigo hoje, em pleno sábado. Aguardar o Instagram avisar. Rachel, Ana Cristina, Laís Souza. Mais uma galerinha aqui que eu ainda não vi esses dias de live, de curso. Márcia Lima Estética, Aldenira. Boa noite, Rose. Rose estava aqui ontem, eu lembro. Doutora Roberta Tavares. Sejam todos muito bem-vindos. Anderson Dória, o maridão aqui dando apoio. Sejam todos muito bem-vindos. Pensei que sábado não ia ter ninguém, né? O pessoal pode estar querendo curtir. Mas é muito bom ver vocês por aqui. Vou passar um recadinho pro pessoal do replay, que é o pessoal que assiste essa aula lá no meu grupo de estudos, onde eu libero por 48 horas. Hoje a gente está na aula de número 11. Já passamos da metade, né, do nosso curso. Nosso curso vai até o dia 20 de agosto, então agora a gente vai começar a entrar na contagem regressiva. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Débora. E meu objetivo aqui é fazer com que as profissionais da área da estética... Oi, Bruno. É fazer com que as profissionais da área de estética consigam conquistar, fidelizar os clientes e serem bem remuneradas, né? Meu objetivo é que cada vez mais profissionais consigam sair da guerra de preços. E eu tô dando uma espécie de passo a passo, que se colocadas em prática, a gente consegue resultados bem satisfatórios. Tem mais gente chegando aqui, estudar estética, Samana Salvador. Muito bem-vindos, obrigada por estar aqui hoje, né? Obrigada por estar aqui hoje em pleno sábado. E hoje a gente vai para a aula de número 11, a gente vai falar um pouquinho sobre diferenciação. O objetivo desse curso eu já falei. As lives, elas não ficam salvas, então eu libero um replay lá no grupo de estudos. A gente tá com 4 grupos. Ju, minha cliente, Cláudio, sejam todos bem-vindos. Algumas pessoas começaram a me pedir a liberação do certificado também para quem assiste no replay. Então, o que foi que eu fiz? Para todo mundo que me assiste no replay. Oi, Thaís. Thaís tá aqui todos os dias. Para o pessoal que me assiste no replay, eu vou estar liberando o certificado, né? E o que foi que eu fiz para ter o controle de quem realmente me assistiu? A pessoa vai precisar me enviar um resumo de todas as aulas no final do curso. Oi, Ju, boa noite. No final do curso, me enviar um resumo de todas as aulas. E eu, no prazo de até 7 dias, eu vou liberar o certificado para todo mundo que me assiste no replay do YouTube. O acesso ao replay só tem quem está lá no grupo de estudos. E para quem tá aqui na live, que printa a live, que me marca e que marca a hashtag esteticistas realizadoras, eu vou disponibilizar um curso meu online, totalmente gratuito, falando um pouquinho sobre gestão do tempo e produtividade. Então, se você já tem alguns diazinhos me assistindo, já começou a printar a live e você conseguir assistir até o final, você vai ganhar esse curso meu totalmente gratuito, tá bom? Eu já falei do grupo de estudo, já falei do certificado. Eu preciso passar todos os recados aqui que eu sempre esqueço. Na live de ontem a gente falou um pouquinho sobre diferença entre valor e preço. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diferenciação, né? O que é que a gente pode fazer para se destacar no nosso mercado. Porque é um mercado crescente. Como é uma área que está crescente, todo mundo quer fazer. Com isso a gente termina que fica com muitas clínicas, muitos centros de estética, muitos profissionais atendendo. Oi, Nívia Lopes. Boa noite, bem-vinda. Oi, Thaís. Então, o que termina diferenciando essas profissionais, quando a gente não tem um conhecimento, né, prévio, termina sendo o preço. E hoje, assim, eu vim trazer aqui algumas estratégias que a gente pode estar utilizando para a gente se diferenciar um pouquinho nesse mercado, não se diferenciar apenas pelo preço e nem pela qualidade, né? Que qualidade é uma obrigação nossa enquanto profissional. Oi, Maísa. Então, eu vou passar aqui algumas estratégias, né? Algumas eu já implemento no meu negócio, já coloco em prática. E eu vim aqui compartilhar com vocês hoje a respeito da diferenciação, né? A diferenciação, ela tem muito a ver com a criatividade. Loja SOS Estética, empresa que eu ministro alguns cursos. Oi, Neidia. Oi, Neidia, bem-vinda. Hoje eu tô num lugar diferente, gente. Já tô aqui desde ontem. Eu tô num hotel aqui na Linha Verde. E se a internet ficar instável, cair, é porque aqui faltou luz, tem um pouquinho de tempo, tá? Mas se eu não conseguir dar aula, diz aqui pra mim. O vídeo pode ficar
caindo um pouquinho. Por quê? Porque eu não tô em casa, eu tô em um hotel na Linha Verde, tirei 2 diazinhos de descanso. E a internet está instável, já faltou luz. Mas se a live cair, eu vou gravar a aula, faço gravada e eu disponibilizo lá no grupo de estudos, tá bom? Então, assim, eu vou tentar dar o máximo e eu vou fazer a aula ser curtinha pra gente também não perder conteúdo e focar bem aqui e passar a mensagem que eu quero passar pra vocês. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre diferenciação, como a gente vai se diferenciar nesse mercado que é tão competitivo, que muitas vezes a gente briga apenas por preço. Então, algumas estratégias do que eu vou falar aqui hoje é para vocês pararem um pouquinho, refletir sobre o que eu vou falar e ver o que aqui se adequa no seu negócio ou não, tá? Eu anotei aqui alguns tópicos que eu não posso deixar de falar com vocês. Então, para a gente se tornar diferente, a gente precisa muitas vezes não ser aquele Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vi tal empresa fazendo, vou copiar para o meu negócio, né? Normalmente, para a gente ter ideias novas, a gente precisa estimular um pouquinho a criatividade. E a gente só vai conseguir estimular a criatividade se a gente fizer algumas coisas diferentes. Se a gente parar um pouquinho, sentar e começar a colocar a caixola para funcionar. Né? Então, a criatividade é a primeira delas. A gente pode pegar, sim, inspirações de outras áreas, né? Porque quando a gente pega inspirações da nossa área mesmo, fica um Ctrl+C, Ctrl+V. A gente tá pegando a cópia de um negócio de um concorrente ou de alguém que a gente acha legal e tá copiando para o nosso modelo de negócio e muitas vezes isso não dá certo, porque não comunica com o nosso cliente final da mesma forma que aquilo comunica com os clientes dele. Oi, boa noite. Oi, Michele, seja bem-vinda. Então, o primeiro passo é a criatividade. A gente pode ter inspirações, sim. Isso é importante, sim. Mas a gente tem que sair daquele Ctrl+C, Ctrl+V. Vi tal postagem bonitinha, vou lá. Copiar e colar. Boa noite, Michele. Então, a gente precisa pegar as inspirações, sentar, analisar e ver o que é que se encaixa dentro do nosso negócio. Outra coisa que influencia muito é a visão de mundo que a gente tem. A gente começa a colocar nossa pitadinha no nosso negócio de acordo com a visão de mundo que a gente tem, né? Então, de acordo com os cursos que a gente já fez, com os livros que a gente já leu, com o que a gente espera contribuir para o mundo. Então, isso aí também, de certa forma, termina... Boa noite, Capel Estética. Então, isso, de certa forma, termina influenciando também no nosso negócio. Tem uma frase que fala assim: a nossa empresa é um reflexo do que a gente é, né? Então, tem muito disso também. E o autoconhecimento. Eu observei que eu comecei a evoluir, que eu comecei a atentar mais para essas questões de diferenciação quando eu comecei a investir em mim mesma. Eu comecei a fazer cursos de inteligência emocional. A gente vai falar sobre isso um pouquinho na segunda-feira, com um convidado especial. Comecei a fazer curso de inteligência emocional, comecei a descobrir o que é que passa por trás da mente do cliente no momento da compra. Então, tudo isso, de certa forma, me ajudou no processo de diferenciação, tá? Eu implemento algumas coisas no meu negócio e essa percepção não vem só de mim, vem dos meus clientes. E como é que eu sei isso? Porque eu faço pós-venda, eu tô o tempo todo interessada em saber o que é que ele tem achado. Então, assim, o atendimento bom, o atendimento de excelência não é diferencial. Isso deveria ser uma coisa obrigatória para todas as empresas. E, infelizmente, hoje, né, o atendimento de qualidade ele é visto como um diferencial, mas não deveria ser, tá? Então, eu sempre gosto de trazer uma pergunta para vocês refletirem aqui um pouquinho. Por que o cliente deve comprar de você e não do seu concorrente? Eu quero que vocês reflitam sobre essa pergunta, tá? Vocês não precisam trazer para cá, para a live, se não quiserem. Mas eu quero que vocês, no íntimo de vocês, pensem, enquanto cliente, o que é que eu ofereço de diferente? Para que ele deixe de comprar no meu concorrente e compre comigo. Ju, faço mentoria sim. Acompanho um grupo de alunas. Dressa tá perguntando aqui qual o conselho que eu dou para quem quer iniciar no mundo da estética. Dressa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre nicho, né? Eu sempre, se eu tivesse tido acesso ao conhecimento que eu tenho hoje, eu teria feito muito menos cursos, mas eu acredito que tudo acontece no momento certo. Eu já fiz muito curso, e que em alguns momentos, de certa forma, eu não encaro como uma perda de dinheiro, né? Mas que eu poderia ter investido de uma forma melhor. Eu acho que o investimento foi feito da forma errada. Então, a primeira coisa que você tem que ver você tem que nichar. O que é que você quer trabalhar? O que é que você quer ser mais específico? Porque você começa a focar naquilo ali, seus investimentos, suas energias. Então, esse trabalho mesmo aqui que eu tô fazendo, voltado para as profissionais da estética, é porque eu quero mesmo que as profissionais tenham uma outra visão de mundo, né? Que muitas vezes a gente não tem, a gente não vê isso na faculdade.
E eu queria que vocês não trilhassem o caminho difícil que eu trilhei. Eu queria que vocês fossem pelo caminho mais fácil, tá? Samana Salvador dizendo que é muito importante para os profissionais da estética. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, tá? Capel tá dizendo que trabalha com aparelhos da Tony Derme e não consegue aplicar o valor do investimento. A gente vai falar um pouquinho sobre precificação nas próximas aulas. Eu vou trazer também um especialista em finanças, né? Já tá programado. A gente vai falar sobre precificação e sobre como a gente equilibrar essa parte financeira do pessoal, do profissional. A gente vai ver se traz algumas planilhas também, que vocês têm pedido bastante isso lá no grupo de estudos, tá? Então, eu quero que vocês reflitam sobre a frase que eu falei, porque o cliente deve comprar de você e não do seu concorrente. Isso aí você tem que parar para analisar do lado do cliente. Quando a gente monta um negócio, a gente pensa sempre do nosso lado, mas a gente tem que entender que a gente abre alguma coisa para alguém. O fato de eu estar aqui, por exemplo, né? Muita gente fala assim, eu tenho vergonha de gravar vídeo, eu tenho vergonha de aparecer. Eu tinha muita insegurança para fazer live, né? Mas só que assim, a minha mentora, ela me disse, Débora, você não faz para você, você faz pro outro. Então, o mundo precisa do seu conhecimento, precisa do que você tem a oferecer. E é por isso que eu tô aqui, tá? Vamos lá, seguir. Deixa eu ver aqui qual foi o tópico que eu separei. Então, qual é o nosso objetivo enquanto profissional que quer se diferenciar nesse mercado onde todo mundo é igual, onde toda a limpeza de pele é igual, onde toda a drenagem é igual? Vocês pararam para observar que quando surge um método novo de drenagem, de limpeza de pele, essas profissionais tendem a se diferenciar do mercado? Por quê? Porque elas trazem algo diferente. Algo que você encontra no curso dela, por exemplo, que você não viu na faculdade, ou algo que você encontra na clínica dela, mas que você não encontra nas outras clínicas. E o fato da diferenciação faz com que você consiga cobrar um pouco mais. Porque a percepção de valor, que foi um pouquinho do que a gente falou na aula de ontem, a Anívia, amiga de minha mãe. Bem-vinda, Anívia. Um pouquinho do que a gente falou ontem sobre valor. A gente aumenta a percepção de valor do nosso cliente, né? Então, quanto maior a percepção de valor, mais predisposto ele vai estar a pagar mais. Então, a gente tem que se preocupar com o todo, tá? Ju tá falando aqui que se eu puder, seria interessante trazer o tema sobre a legalização do estabelecimento, salão parceiro. Ju, no meu cronograma, eu não vou conseguir falar sobre isso, porque eu estruturei uma sequência de aulas. Mas eu posso tirar sua dúvida lá no grupo, tá? Pode me perguntar, que a gente bate um papo um pouquinho sobre isso. Então, qual é o nosso objetivo enquanto profissionais diferentes? A gente tem que vender o intangível e o invisível. É meio difícil, né? Mas é mais ou menos isso aí que a gente tem que fazer o nosso cliente entender. A gente tem que agregar tanto valor na hora que a gente for oferecer nosso serviço, que a gente for oferecer os nossos produtos enquanto profissionais, que para ele seja algo muito surreal que ele não vai encontrar em nenhum lugar ou em nenhum outro concorrente. Um grande exemplo que eu trago aqui, por exemplo, é a padaria que faz o pão quentinho. O pão quentinho de todo dia não é um diferencial. O pão quentinho é uma obrigação, né? A padaria oferecer um pão de qualidade, um pão quentinho, é uma obrigação. Então, a gente não pode se contentar apenas em vender o pão quentinho. A gente tem que fazer diferente e ver o que é que a gente pode oferecer além desse pão quentinho que a gente faz lá com os nossos clientes, tá? Então, por exemplo, não sei se alguns de vocês já foram na feira. Aqui tem uma feira, lá em Salvador, na verdade, que chama Feira de São Joaquim. Vários profissionais vendendo tudo igual. E muitas vezes o que é que prevalece é quem grita mais alto, né? Vai ficar assim. É a síndrome do feirante. Gente, pra quem entrou agora, eu não tô em Salvador, né? Eu tô no hotel, vim descansar uns 2 diazinhos e a internet tá bem instável. Então, eu vou correr um pouquinho pra não prejudicar o conteúdo da live, tá bom? E aí, todas as dúvidas que vocês tiverem, leva lá pro grupo que eu vou tirar assim que a live terminar. Então, a síndrome do feirante é quem grita mais, vende mais. Ou, na guerra de gritos, termina vendendo mais quem tem o preço menor. Então, o mercado de estética tá mais ou menos nisso hoje, né? Vivendo a síndrome do feirante. E a gente precisa mudar esse cenário, começar a ser diferente e fazer com que a gente consiga vender cada vez com um preço mais justo no que o nosso trabalho realmente ele merece. E aí tem uma frase que eu destaquei aqui que eu achei bem interessante, que ser bom é só ser mais uma na profissão. A gente não pode apenas ser bom. A gente tem que ser bom, tem que ser diferente, tem que agregar valor, tem que entender a dor do outro, tem que solucionar problema. E quando a gente começa a olhar a estética, como que a gente, enquanto profissional, consegue fazer isso na vida das nossas clientes, a gente começa a entender como as coisas mudam.
tá? E a gente tem que parar de querer ser só bom. A gente tem que querer ser excelente. Excelente em tudo, desde a hora que a gente fala com o cliente no WhatsApp, desde o ambiente que a gente atende, desde os cosméticos que a gente usa. Eu costumo dizer que, né, quando alguns clientes meus comentam, falam assim, poxa, Débora, gostei da delicadeza, do cuidado que você teve. Eu costumo dizer que o que eu faço pelos meus clientes é o que eu gostaria que fizessem comigo. Então, quando a gente começa a pensar por esse lado, poxa, eu gostaria de deitar nessa maca, eu gostaria que utilizassem esses produtos em mim, eu gostaria que utilizasse esse aparelho em mim, eu gostaria que fosse feito dessa forma. Aí a gente começa realmente a ter um olhar mais cuidadoso com relação a isso, tá? Um grande exemplo que eu selecionei aqui também pra gente falar foi sobre Havaianas. As Havaianas nos anos 90 era um chinelo que ninguém queria comprar, né? Porque a Havaianas vendia apenas um pedaço de borracha. Então, quando a Havaianas entendeu o poder da diferenciação, ela mudou de jogo, né? A Havaianas vendia uma sandália que era preta, ou aquela sandalinha do solado branco e azul. Eu não sou muito velha, mas eu lembro muito bem disso. E ela vendia apenas um chinelo de borracha. Hoje a Havaianas, ela conseguiu entrar no jogo da diferenciação. Ela vende uma sandália que passa a ideia de conforto, de elegância, que passa a ideia de liberdade. E tem Havaianas que custam muito mais do que um sapato, por exemplo, ou do que uma sandália, né? Tem Havaianas, pelo menos aqui, que eu já cheguei a achar de R$ 56. Então, olha o poder de diferenciação que a Havaianas conseguiu na mente do cliente. Tem gente hoje que sai de Havaianas, por exemplo, né? Então, a gente precisa muito ter essa consciência e entender isso. Ontem eu falei um pouquinho sobre a diferença entre característica e benefício. Eu vou retomar a fala de ontem para falar um pouquinho hoje sobre isso, porque isso vai fazer muita diferença. Não vai ser uma espécie de desafio, não, né? Mas eu vou fazer uma proposta para que vocês pensem o que é que vocês já podem começar a fazer de diferente no negócio de vocês depois que a aula de hoje terminar. A Aline Argolo, minha cliente, está aqui. Tem um bocado de cliente minha aqui. Então, a pessoa que vende só característica, que vende só ultrassom de alta potência, que vende só a criolipólise, que vende só a drenagem linfática, é aquela profissional que vende só a característica, tá? Ela não fala dos benefícios. Qual o benefício que a drenagem tem na vida do cliente? Qual o benefício da criolipólise na vida do cliente? Então, essa profissional, ela vai brigar por preço. Se você ainda é o tipo de profissional que vende a característica do seu produto, do seu serviço, você está no mercado brigando por preço, tá? Começa a avaliar a partir de hoje o que é que você pode falar dos benefícios. Oi, Thay, bem-vinda. A Thay tá aqui, não perde uma aula. Então, começa a pensar a partir de hoje. O que é que eu posso falar dos benefícios do meu produto ou do meu serviço para minha cliente? Então, qual a ideia que eu te dou? Faz uma tabelinha, pega lá, ultrassom de alta potência, tá? O ultrassom de alta potência, qual a característica dele? Escreve. E também, para cada característica, escreve 3 benefícios. Quais são os benefícios do ultrassom de alta potência? Por exemplo, melhora a circulação periférica, faz lipólise, isso aí não é benefício, é característica. Melhora a circulação periférica, melhora o aspecto da pele e diminui o aspecto celulítico. Então, você vai fazer para cada característica 3 benefícios. E na hora que você for falar nas redes sociais, na sua avaliação com o seu cliente, você vai falar dos benefícios e não da característica, tá? No início é meio complicado, mas com a prática a gente vai começando a perceber, porque agora vocês já têm consciência sobre isso. Então, quem vende o benefício já está um pouquinho diferente no mercado. Oi, Silvana. A Silvana também está aqui, eu acompanho. Então, quem vende benefício já está um pouquinho diferente no mercado, já tem um posicionamento diferente. Mas quem vende a experiência, eu falei um pouquinho ontem do exemplo da Apple, quem vende a experiência já está 10 pontos na frente, tá? Então, a gente precisa vender a experiência. E como é que vocês vão saber o que é essa experiência que eu estou falando? Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma empresa que fornece PF, né? PF lá em Salvador gira em torno de 13, 14, 15 reais. Ela vende a função, que é comida. Já uma outra empresa que vende quentinha fit, ela tá vendendo o benefício, que é o benefício da qualidade de vida. Boa noite, Silvana. Ela vende o benefício, que é o benefício da qualidade de vida. As pessoas buscam por isso, qualidade de vida. A pessoa não compra só comida para se alimentar e pronto, né? Tem pessoas que pensam, qual o benefício que eu tenho com essa refeição? E na questão da experiência, não sei se todos vocês conhecem, mas tem o Outback. O Outback, ele tem
um ambiente diferenciado, a luzinha dele é mais baixinha, o atendimento é diferente. E o lifestyle das pessoas que frequentam normalmente são muito parecidos. Tudo isso porque eles têm a persona deles muito bem definidas. Por isso que eu tô falando lá no grupo de estudos. Quem ainda não definiu persona não vai conseguir avançar nas próximas aulas, porque a persona ela é um dos primeiros passos para diferenciação e para atração de cliente, tá? Então, para quem está no grupo de estudos e que ainda não assistiu a aula, tá liberada hoje o dia todo e até amanhã, 23h59. Então, essa oportunidade que você tem, porque foi uma das primeiras aulas. E a persona vai te ajudar nesse processo de diferenciação e de atração de cliente. Sem persona, daqui para frente fica meio complicado de você conseguir colocar em prática as coisas que eu vou falar por aqui, tá bom? E o que é que você vende hoje? Eu queria que você refletisse também. Hoje você vende função, você vende característica ou você vende experiência? O que é que eu busco fazer lá na clínica, quando a gente atende, é proporcionar uma experiência agradável para o nosso cliente. Como que eu faço isso? Eu tenho música ambiente. Eu me preocupo com o marketing olfativo, né? Alguns estudos já mostram que aquele cheirinho que você tem no seu espaço remete a boas lembranças na mente do seu cliente. Eu trabalho muito marketing olfativo. As clientes chegam lá no meu banheiro, elas falam, Débora, que banheiro cheiroso é esse? Né? Então, proporcionar essa experiência. Quando ela sentir aquele cheirinho de novo, ela se lembrar de mim. A gente tem os hobbyzinhos para quando nossas clientes precisam ir no banheiro, tem as pantufas. Então, eu procuro proporcionar uma experiência diferente para as minhas clientes. Possa ser que outras clínicas de estética façam? Pode sim. Mas lá, dentro da minha realidade, dentro do que eu posso fazer hoje, é o que eu faço, tá bom? Se você faz função, você é apenas mais um, né? Você entra naquela síndrome do feirante, quem grita mais, quem paga menos. O cliente vai escolher por preço, porque você está vendendo função. Se tem uma comida que custa 15, arroz, feijão e bife, a outra custa 25, arroz, feijão e bife, você precisa comunicar para o seu cliente por que a sua comida de 25 é melhor do que a de 15. Senão, ele vai por preço, tá? Então, não adianta só a gente ser diferente. O nosso cliente precisa saber que a gente é diferente e a gente precisa aprender a comunicar sobre isso. E aí, quinta-feira, vai ter uma convidada para falar só sobre comunicação, produção de conteúdo. E a gente vai abordar muito isso, porque se só você sabe que você é bom, isso não basta, tá? E aí eu quero que você pare para pensar, o que é que você precisa fazer para sair da função e começar a ir para o benefício e para a questão da experiência. O seu objetivo maior é esse. Para um pouquinho, analisa, vê sobre isso e faz, né? Pensar vai te ajudar. E para eu te ajudar nesse processo, eu trouxe aqui 10 necessidades universais. Que necessidades são essas? São necessidades que todas as pessoas têm. Independente se ela é profissional da estética, se a pessoa é política, se a pessoa é professor, se a pessoa é advogado. Todas as pessoas têm 10 necessidades universais. E você pode usar alguma dessas necessidades que as pessoas têm para fazer o seu processo de diferenciação. Então, a primeira necessidade universal é a segurança. Todo mundo gosta de se sentir seguro, né? Ter a sensação de que está seguro. Isso é muito bom. Então, a primeira necessidade, você pode, inclusive, comunicar isso na sua comunicação. Por exemplo, criolipólise, procedimento totalmente seguro. Para uma pessoa que preza necessidade, você já conectou com ela a partir do momento que você usou a palavra segurança. Então, você vai usar isso não só no seu ambiente, mas também na sua comunicação. A segunda necessidade universal é o conforto. Todo mundo gosta de se sentir confortável, né? Pensa quando você vai para uma festa, principalmente aqui quem é mulher, sabe? Que usa aquele salto que é super desconfortável. A gente não vê a hora de tirar o salto. A maioria das festas hoje dão uma sandalinha pra gente usar, porque a gente preza muito pelo conforto, né? Então, o conforto, ele é importante também. A terceira necessidade é a aceitação. As pessoas têm necessidade de se sentirem aceitas, né? De fazerem parte de uma comunidade. Algumas pessoas estão se identificando muito lá no nosso grupo de estudos porque a gente criou a comunidade das realizadoras, que são profissionais que estão querendo algo a mais, profissionais que estão querendo se diferenciar no mercado. Então, o fato de ter um grupo gera uma interação entre elas e isso faz da gente uma comunidade. As pessoas se identificam mais. Daiane botou um coraçãozinho. A quarta necessidade é se sentir desejado, né? Todo mundo gosta de se sentir desejado e não aqui só no lado
quando a gente fala do lado de atração, homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, não só do lado sexual, mas sim de se sentir desejado, de se sentir aceito, de fazer parte dessa comunidade. Então, o que é que você pode fazer hoje, né, para que suas clientes se sintam dentro de uma comunidade? Que nome que você pode usar para chamar suas clientes, tá? Eu acompanho uma loja que eu acho bem legal, que o nome da loja é Belas, e elas chamam as clientes dela de Belinhas. Então, elas criam uma comunidade, né? Então, qual a sua Belinha, né? O que é que você pode fazer hoje? Lá, atualmente, eu tenho um plano fidelidade, e minhas clientes, elas se sentem em comunidade participando desse plano. Quem participa desse plano de fidelidade tem acesso a uma bolsa exclusiva, tem acesso a um par de sandálias exclusivo. Então, assim, são algumas coisas que a gente pode fazer para criar esse senso e se tornar diferente nas nossas clientes, tá? O próximo é liberdade. As pessoas gostam de se sentir libertas, né? Sem ter nada aprisionando, sem ter nada impedindo que as pessoas façam o que elas querem. Então, o que é que você pode fazer hoje, a partir de amanhã, no seu negócio, para que as suas clientes se sintam com esse aspecto e essa sensação de liberdade? O sexto é o crescimento, quer dizer, hoje eu sou mais do que ontem. Ontem eu ouvi aqui de uma aluna falando que a gente falou um pouquinho sobre valor e preço, e ela se sentiu, né, ela até relatou aqui pra gente que ela realmente conseguia ver o valor que eu estava agregando para elas, porque provavelmente ontem ela estava muito mais evoluída do que uma semana atrás, por exemplo, né? Antes de ter acesso aos conhecimentos que a gente está passando aqui. Oi, Yasmin. O próximo é servir, né? Ser bom, poder contribuir. Então, isso é muito bom, as pessoas gostam, né? De se sentirem úteis, de servir. Então, tem algo que você possa fazer no seu espaço, que você consiga dar essa ideia para suas clientes de servidão. Cliente gosta de ser... Foi, Ju, não foi? Foi você, Ju, isso mesmo. Cliente gosta de ser surpreendido. O que é que você pode fazer para surpreender sua cliente? Isso já te ajuda no processo de diferenciação, tá? O que é que você faz que as outras clínicas ainda não fazem? Ou o que é que você faz que você ainda não fez? E eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Não basta apenas ser o primeiro, porque quando a gente começa a fazer uma coisa diferente, a tendência, uma coisa de diferente que seja positiva, a tendência é que as pessoas comecem a copiar, e tá tudo bem. Porque se estão te copiando é porque o que você faz é relevante e faz a diferença, tá? Então, assim, não basta apenas surpreender. Você tem que surpreender, mas você tem que surpreender positivamente a sua cliente. Então, o que é que a sua cliente não espere que você pode fazer, né? Eu costumo dizer lá que quando nossos clientes vão primeira vez, a gente faz um kit de boas-vindas. No facial, a gente entrega uns produtinhos para gerar uma experiência nessa cliente, para fazer ela conhecer o produto. E também como uma forma de manutenção. Então, a gente surpreende. Eu não aviso, olha, quando você vier fazer sua limpeza de pele, você vai ganhar um kit de boas-vindas. Não. Primeiro a cliente vai, depois ela ganha, tá? Então, tem que ser uma coisa que não é comunicada, né? A surpresa não pode ser comunicada. O nono desejo universal é acreditar em algo maior. É mais ou menos isso que eu tô fazendo aqui. Eu acredito em algo maior. Eu acredito que a gente pode fazer diferente. Eu acredito que a gente pode fazer uma estética diferente, tá? Então, esse é um desejo universal que eu tenho. E mais vocês podem ver o que é que vocês podem fazer no negócio de vocês, com as clientes de vocês, para fazer esse algo maior. E a outra coisa é sentir-se importante, né? Vem um pouquinho de algumas aulas que eu falei. A gente tem que ter escutativa, tem que estar presente ali para o cliente, tem que estar ali dando atenção, porque todo mundo gosta de ser bem cuidado. E quando a gente fala que as pessoas têm atenção com a gente, quando a gente pensa nos mínimos detalhes, tá? Então, assim, os clientes, eles sentem essa diferença. Então, pensar nesses aspectos todos, tá? Então, são essas 10 necessidades universais que a gente pode utilizar, pelo menos uma ou duas delas, para você já começar a fazer diferente. E como que você vai utilizar isso no seu negócio? Você vai parar, vai pensar e você vai ver de que forma você pode estar agregando isso no seu negócio, tá? E aqui eu trouxe alguns erros para você não cometer, porque o que é que eu percebo? Às vezes a gente tem a mania de copiar o nosso concorrente. Foi o que eu falei um pouquinho mais cedo. Pega inspiração do seu cliente, pega inspiração de outros profissionais, mas que não sejam da sua área, porque senão fica parecendo Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então, o primeiro erro que a gente não pode cometer não tem ninguém fazendo, eu vou fazer.
Mas não quer dizer que o fato de você não estar fazendo que vai ser um diferencial. Porque principalmente se der certo, depois vão surgir várias pessoas fazendo a mesma coisa que você, tá? O segundo erro é, meu diferencial é a qualidade. Qualidade e atendimento não são diferenciais. Qualidade e atendimento é obrigação. O que é que eu percebo muito, né? Quando eu vou nos lugares, porque como eu trabalho com atendimento ao cliente, quando eu vou em alguns lugares que eu não sou bem atendida, eu fico um pouco frustrada. Porque eu procuro dar a melhor experiência para o meu cliente. Eu tenho essa consciência, né? Eu não quero só que ele vá lá, pague o serviço e pronto. Então, eu fico chateada quando eu vou num lugar que eu não tenho essa experiência de atendimento e de qualidade. Porque é o mínimo que a gente espera de alguma empresa quando presta algum serviço ou quando vende algum produto. E o terceiro erro que a gente não pode cometer é, mas fulano faz assim. Silvana, se você estiver lá no grupo de estudos, amanhã a live tá lá. Vai ficar disponível por 48 horas, tá? Aí você pode assistir. O terceiro erro que a gente não pode cometer mas fulano faz assim. É mais ou menos o que eu falei sobre o concorrente. Né? Se seu concorrente ele tiver um posicionamento, se ele tiver uma persona bem definida, se ele souber onde ele quer chegar, se ele souber qual a mensagem dele no mundo, ele conecta muito com o cliente dele e talvez você fazendo o Ctrl+C, Ctrl+V ou tentando ajustar a estratégia dele para o seu negócio não vai funcionar muito. Então, não cometa esses 3 erros. Não tem ninguém fazendo, achar que você vai ser a primeira e única. Meu diferencial é a qualidade. Qualidade e atendimento são uma obrigação. Mas fulano faz assim, né? Tentar copiar o concorrente e trazer aquilo ali para sua realidade, tá? O que é que você pode fazer então? O que é que eu faço, Débora, então? Você pode começar a nichar. O que é nichar? É você focar em um cliente específico. Você começar a focar os seus atendimentos. Por exemplo, lá na clínica eu comecei a me posicionar como especialista em tratamentos de redução de medidas. Isso é um nicho. Quer dizer que eu não faço as outras coisas? Faço, mas a maior parte do tempo a minha comunicação é voltada para as pessoas que querem perder gordura localizada, reduzir medidas. Então eu me comunico melhor com essas pessoas. E eu te digo, 80% do meu tempo, 80% dos nossos atendimentos, meu e da minha equipe, é focado em redução de medidas, tá? E o que é que a gente pode entregar além do serviço e focar na experiência? Eu trouxe um último exemplo aqui que todos vocês conhecem, que é o exemplo do Uber, né? O Uber é um serviço de transporte. E por que que muitos taxistas se sentiram incomodados? Porque o Uber trouxe uma diferenciação muito grande para o mercado. Muitas vezes quando a gente pegava táxi, a gente entrava no táxi, ele ligava o taxímetro, a gente chegava no destino, pagava o taxista e pronto. No Uber, toda essa experiência foi diferente. Por quê? Primeiro, que pra gente chamar táxi, tinha que botar a mão na rua. No Uber, a gente acessa o aplicativo, pede pelo aplicativo e a gente consegue ver em quanto tempo aquele Uber chega. O Uber tem a balinha, né? Não sei se todos hoje tem, mas a proposta inicial é essa de oferecer um serviço diferenciado. Você pode qualificar o seu motorista. Tem a questão da água também. Quem pega Uber Select tem um carro mais limpo, mais aconchegado, tem um ar-condicionado. Então, a Uber trouxe essa ideia de diferenciação para o mercado. O Uber sempre foi assim? Não, né? Muitas vezes, o que é que eu digo? Tem gente que não faz nada e quer começar perfeito. E eu já falei isso em outras lives. O feito é melhor do que perfeito. Então, começa do jeito que você pode, do jeito que você tem. E vai melhorando gradativamente. O Uber não começou 100% da forma como ele é hoje. O aplicativo sofre atualizações, sofre melhorias. Então, assim, a gente não pode querer começar no 100%, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa fazer de tudo para chegar lá. Então, o recado da minha live, da minha aula de hoje, é esse, é falar um pouquinho sobre diferenciação. Pega as frases que eu falei no início, né? Por que seu cliente deve comprar de você e não do seu concorrente? E toda vez que você for montar um pacote, for montar um protocolo, for fazer um curso, for mexer na estrutura do seu negócio, você vai lembrar disso. Por que meu cliente deve comprar de mim e não do meu concorrente, tá? Para quem não está no grupo de estudos, novamente, vou fazer o convite. A gente tem um grupo de estudos, onde a gente tem um suporte tira dúvidas. Eu abro o grupo 2 vezes ao dia, tiro dúvidas. Disponibilizo o replay das aulas. E a gente bate um papo lá e troca muita experiência, não só sobre o que a gente vê no curso, mas de outras coisas relacionadas à estética também.
Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, às 20h37, não é porque é Dia dos Pais, que vocês não vão estar aqui comigo, viu? Amanhã, às 20h37, eu espero vocês aqui também. Um beijão e boa noite.